Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso CCB, do nosso Centro de Capacitação Bíblica. Nós estamos aqui dando início à sexta aula do nosso curso Política segundo a Bíblia e estou aqui gravando esse vídeo, convidando também aqueles que não ainda fazem parte desse curso, mas que querem estudar um pouco sobre política, né? Segundo a Bíblia, nós estamos chegando até aí próximo, né? A dias de eleições aqui no nosso país. Mas então você que quer participar, entre em contato conosco, mande um WhatsApp aí para o WhatsApp da igreja. Todos os vídeos estão aí na plataforma da igreja. Além dessa aula gravada, nós temos também os nossos bate-papos, que a gente, depois de uma aula, a gente tem um bate-papo sobre essa aula para a gente poder discutir, tirar as dúvidas. Me apresentando aqui para vocês, meu nome é Rafael Ramos, eu sou presbítero aqui da igreja, já faz algum tempo. Eu estou aqui junto com o Mário e o Guilherme, que são os professores desse curso. Então, assim, já estou me habituando mais a dar aulas aqui no CCB, e não é fácil dar aulas, mas também é mais difícil ainda fazer isso online. Eu já dei algumas aulas no CCB, mas elas foram presenciais, mas devido a esse contexto, nós estamos gravando essas aulas até mesmo para poder ficar registrado e as pessoas poderem assistir de acordo com o seu tempo, com a medida que forem conseguindo. Então, nós vamos dar início a essa sexta aula. Então, haja de misericórdia comigo aí, você que está me ouvindo, você que está vendo esse vídeo, para a gente se acostumar com toda essa tecnologia, esses moldes aqui, para que essa aula saia de uma forma tranquila, mas que ela seja compreensível, que ela seja clara e que ela possa abençoar a sua vida, amém? Então, antes de começar, gostaria de orar e pedir a Deus que nos abençoe e nos conceda graça nessa aula de hoje. Senhor, nós estamos aqui reunidos, aqui de uma certa forma virtual, mas estamos em Teu nome, e te peço que o Senhor nos ajude com graça, com poder, a ter o entendimento e a sabedoria necessária para compreender os ensinamentos que encontramos na Sua palavra. Esteja conosco nesse tempo, esteja comigo aqui que estou gravando, dando essa aula, me dê graça, me dê sabedoria, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude, e diante até das minhas limitações e falhas, mas também ajude aí, Senhor Deus, a cada aluno que está ouvindo essa aula, que está vendo essa aula, com graça e sabedoria também para compreender os teus preceitos, compreender a tua vontade e o teu querer sobre as nossas vidas e principalmente nesse âmbito de política, que nós possamos entender o que a Bíblia, a tua palavra, nos ensina a respeito disso e como nós também nessa área, como cristãos, podemos honrar e glorificar o Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar essa aula. Eu vou tentar ser o mais natural possível, como se nós estivéssemos numa sala de aula. Então, eu peço aí que você dê uma pausa aí, talvez nesse vídeo agora aí, pegue um caderno, pegue o seu livro. Se você ainda não tem um livro, tente encontrar, ler esse livro do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. Pegue o seu livro, pegue um caderno, para que qualquer dúvida que você for tendo enquanto eu vou falando, enquanto nós vamos explicando sobre essa aula, você possa anotar, você possa deixar aí registrado, para que no nosso bate-papo a gente possa aprofundar e conversar sobre mais alguns exemplos, alguns detalhes dessa aula, tirar algumas dúvidas. Então, pegue aí as suas coisas, pegue o seu lápis, sua caneta, o seu papel aí, anote as dúvidas, anote também alguma observação que você achar importante para a gente poder falarmos juntos no nosso bate-papo. Então, vamos começar. Antes de tudo, vou recapitular um pouquinho. Nós estamos na nossa sexta aula. Essa sexta aula é a parte 2, A quinta aula foi a parte 1, dos princípios bíblicos a respeito do governo.
Então nós estaremos aqui nessa aula dando continuidade, né, aos princípios bíblicos a respeito do governo. E eu só quero chamar a nossa atenção lá para a página do nosso livro, que é a página 109, onde o Mário já falou, ele começa, né, o capítulo 3 do livro com algumas perguntas. E é lógico, o objetivo desse capítulo, dessas duas aulas, é responder essas perguntas. Então, as perguntas, né, na página 109, né, o que a Bíblia como um todo ensina a respeito do governo civil, qual é a origem do conceito de governo, qual deve ser a finalidade do governo, de que maneira devem se escolher os governos, qual é o melhor tipo de governo, quais são as responsabilidades dos governantes. Então, é um capítulo bem extenso, se não me engano, talvez um dos maiores do livro, e fala muita coisa rica, muita coisa importante sobre como a Bíblia pode nos ensinar os princípios bíblicos para entender o governo. Então, vamos lá juntos. E só retomando alguns pontos, né, do qual na aula anterior já falou, o Mário comentou, né, a ausência de governo é destrutiva, como a ausência de governo ela pode ser destrutiva para uma sociedade, um ponto, como o governo deve punir o mal e incentivar o bem. Então, esse é um ponto que foi tratado na outra aula, só para relembrar também. Um dos papéis do governo também é a proteção dos mais fracos, dos pobres, dos indefesos. Então, também é um tipo, a Bíblia nos defende isso também. Na aula passada, o Mário falou desses princípios, tanto do amor, né, ao próximo, como entender que todos nós somos imagem de Deus e por isso devemos também esse cuidado e esse zelo. Como o governo deve servir, então, né, se ele tem essa responsabilidade de punir o mal, incentivar o bem, proteger os fracos, os pobres, os indefesos. Logo, o objetivo do governo é servir o povo, e aí eu já faço um adendo assim, né? Servir o povo e não se servir do povo. O Mário tratou disso, nós vamos nos aprofundar um pouco também. Também foi falado que todos, né, todos os governantes devem prestar contas, né, não só os governantes, mas todos nós vamos prestar contas diante de Deus, mas aqui, tratando-se de governo, nossos governantes, os líderes da nação, dos governos, sejam estaduais ou municipais, todos eles vão prestar contas diante de Deus. Então, é importante saber, né, a gente sempre toca nesse assunto que Deus institui, né, as autoridades, mas ele não só institui a autoridade faz o que quer. A autoridade também ela tem que prestar contas diante de Deus, elas vão ser cobradas diante de Deus sobre os seus atos e sobre o seu proceder. E também o Mário comentou por fim, né, que os cristãos devem sim obedecer às leis que os governos impõem. A Bíblia nos dá total condição para ter esse entendimento que sim, o cristão ele deve obedecer às leis. E nós vamos tratar agora nessa aula alguns aspectos disso, né? Vou até mudar um slide aqui para você poder ver. Nós vamos falar um pouco da relação entre igreja e Estado, e aí nós vamos tocar nesse ponto, né, da desobediência ao governo civil. Então, aqui a aula passada falou que cristãos devem sim obedecer às leis, mas e desobediências ao governo civil? O cristão ele pode desobedecer o governo civil? Nós vamos tratar disso nessa aula. Então, espero ser claro, espero ser compreensível aí para vocês. Nós vamos começar com isso. Como o nosso conteúdo é bem extenso, dessa parte do livro, né, dessa segunda aula até o final, são vários princípios. Eu tentei organizar de uma forma onde eu primeiramente coloco a base daquilo que eu creio que tem que ser correto, né, que eu creio não, que o livro nos ensina, mas que nós cremos que a Bíblia nos ensina que é aquilo que é correto. Como o Mário falou, recapitulando, né, aqui tem muita Bíblia, né, se você lendo o livro, eu aconselho você a ler o livro. Você vai ver que tem bastante conteúdo, bastante versículo para poder enriquecer o conhecimento a respeito desses princípios e para embasar esses princípios. Então, nós vamos colocar primeiro aquilo que é o mundo ideal, que é aquilo que é o correto. E aí, a partir do momento que esse mundo é real e aquilo que é correto começa a entrar em atrito, e aí entra num ponto extremo de atrito,
como que funciona essa questão de desobediência ao governo civil. Mas eu já lanço essa pergunta, vai pensando. Você acha que o cristão, aquele que é cristão verdadeiro, que ama a Deus, que quer honrar e glorificar a Deus com a sua vida, com os seus atos, ele pode desobedecer o governo, ele pode desobedecer as leis? Nós vamos ver isso nessa aula. Mas antes disso, vamos ver quais são os princípios bíblicos, esse é o próximo slide, a respeito dessa relação entre a igreja e o Estado, a igreja e o governo, né? Vamos colocar dessa forma. E aí, nesse primeiro ponto, né, vamos ler juntos, ó, a igreja não deve governar o que é de César, isto é, a igreja não deve exercer controle algum sobre as ações do governo. Então, não sei se você se recorda, mas lá no capítulo 1, o autor ele até introduz bastante sobre isso, né, usando aquele texto lá de Mateus, no capítulo 22, do verso, acho que 18 em diante, mais ou menos, se eu não me engano, do verso 15, né, onde os fariseus eles começam a testar Jesus, tentar colocar Jesus à prova, e eles colocam lá um denário, se você quiser eu vou ler aqui, ó, Mateus 22, vou ler aqui do 18, mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhe perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Então, essa resposta magnífica, né, de Jesus a respeito dos impostos, e ele já deixa claro que há uma separação, que é naquilo que é de Deus, naquilo que é concernente às coisas do Senhor e aquilo que é concernente às coisas do governo, às coisas do Estado, que tem que haver uma separação. Então ele não fala, por exemplo, você não deve, como o imposto é do Estado, então não pago imposto, porque eu sou de Deus, então vou fazer só as coisas de Deus. Não é isso que ele falou, mas há uma separação, há uma relação entre os dois, que ela deve ocorrer com uma certa harmonia, uma sem extrapolar a outra. Então, quando essa relação é sadia, uma entende e percebe qual que é o seu papel e até onde ela pode ir. E aqui também deixa aquela coisa clara, onde as coisas de Deus devem ser tratadas como as coisas espirituais do reino de Deus e as coisas de César, no caso, né, representando o Estado e o governo. Da mesma forma, a igreja não deve governar o que é de César, né? O governo civil não deve governar o que é de Deus. Isto é, deve haver a liberdade religiosa, de modo que seja permitido a cada pessoa seguir a religião da sua escolha. Então, aqui da mesma forma, quando a igreja também não pode querer tentar interferir e se impor, nós vimos isso já nas aulas anteriores, o governo também não deve se impor sobre a igreja. Eu vou dar um exemplo, talvez prático, isso, não sei se você consegue me entender. Mas, por exemplo, nós estamos aqui, estou aqui na igreja gravando essa aula. Nós temos um prédio aqui. E existem leis que determinam que, para que esse prédio ele tenha uma estrutura segura para que eu possa receber as pessoas aqui. Tem a lotação máxima que eu devo respeitar. Então, existem leis governamentais que regem como o meu prédio, como a nossa sede deve, qual é a estrutura mínima necessária para que ela aconteça, trazendo segurança para todos os nossos membros. Então, nós temos que seguir essas leis, nós temos que obedecer e seguir, buscar os alvarás corretos, toda a documentação necessária para que isso aconteça, para que nossa sede esteja em dia e legalmente apta a ter as celebrações coletivas. Mas, ao mesmo tempo, o governo ele não diz e não determina o que é dito aqui dentro da sede. O que é dito, o que é ensinado, quais são os princípios que são falados nesse local, já não cabe ao governo decidir. É uma coisa que, no caso, é parte da igreja definir aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado. Então, há essa separação. Sim, nós obedecemos às leis, nós seguimos as leis no que concerne segurança, no que concerne o bem, para que haja bem e proteção. Se elas são exageradas ou não, é outro assunto. Mas elas têm
bem, e a medida de um ponto, né, que ela não nos fere em nada, nós temos que segui-las, isso é o que a Bíblia nos ensina. Agora, se o governo, nesse sentido que nós estamos falando, essa relação começar a entrar em atrito, e ele começa a criar leis para determinar o que acontece aqui dentro, aí o atrito começa a aumentar. E aí que a gente começa a pensar em questão de desobediência civil. Um exemplo, imagine se se há uma lei obrigando que todas as igrejas ou que todas as religiões, que aí inclui as religiões, a religião evangélica, obrigando a celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, e caso não a igreja não faça isso, ela vai ser imputada de crime. Então, ela começa a interferir na crença e na base da religião em si. Então, ela começa a entrar no âmbito que não cabe a dela. Então, a relação sadia é quando há um entendimento do que é papel do governo, do que é papel da igreja, no que cabe à igreja obedecer, ou seja, o imposto, dai a César o que é de César, o que é de Deus, e dar a Deus o que é de Deus. Então, que essa relação seja sadia, porque à medida que isso começa a se perder, nós começamos a ter um atrito e isso abre margem bíblica para que haja uma desobediência civil, que nós vamos continuar aqui no próximo slide. Então, o governo civil ele deve apoiar e incentivar as igrejas e os grupos religiosos idôneos em geral. Então, uma parte do relacionamento entre a igreja e o Estado sadio é quando o Estado ele entende que a igreja ela presta um bem para a sociedade. Enquanto isso estiver acontecendo, e até o Mário tratou disso na última aula, que foi sobre aquela questão de não cobrar impostos, um tipo de imposto sobre a igreja, visto que nossas contribuições voluntárias elas já são tributadas, então seria uma retributação. E a igreja ela não tem lucro, ela não lucra sobre as contribuições. Ela tem as contribuições e ela vive de acordo com essas contribuições. Então essa é uma maneira que o governo, de uma forma que eu entendo até ser correta, de incentivar a igreja e os grupos religiosos idôneos em geral, dando esse subsídio, podemos dizer assim, para que a igreja ela possa fazer o seu trabalho e assim continuar fazendo bem à sociedade. Então nós vemos isso muito claro. A igreja ela faz um bem, ela cuida de cuida de crianças, cuida de idosos, ela busca um bem-estar tanto, vamos dizer assim, espiritual, mas que afeta o emocional, que afeta o físico, que afeta todas as áreas da vida do ser humano. Então ela traz um bem para a sociedade, ela traz, sabe, algo de bom para todo ser humano. Então, só o governo dele não interferir nisso e ele criar alguns mecanismos para que a igreja possa ter liberdade, isso é uma maneira que o governo tem de incentivar. E como eu disse, o próximo item, as maiores tensões na relação entre igreja e Estado surgem quando não há consenso a respeito do âmbito ao qual determinado elemento pertence, se é da igreja ou do Estado. Então, aquele conflito que eu comecei a falar, é o Estado que deve definir o discurso que é ensinado aqui? Imagina, por exemplo, já trago aqui como exemplo aquelas tensões, onde o Estado ele começa a interferir de uma certa forma, vamos colocar assim, até um pouco mais abusiva naquilo que é ensinado nas escolas. Então, ele começa a interferir, começa a criar leis daquilo que precisa ser ensinado nas escolas. E aí ele pode ter um atrito, porque já começa um atrito ali, né? Então, isso, falando de igreja e de Estado, também é o grande problema. Quando o Estado, a igreja também, né? Quando ela começa a interferir no Estado, mas no caso aqui, que acho que é um pouco mais da nossa realidade, é se o Estado ele começar a interferir de uma forma um pouco mais agressiva, vamos usar essa palavra, naquilo que faz parte da nossa fé, daquilo que faz parte, sabe, das nossas regras de fé, da nossa confissão de fé, dos princípios que nós cremos, que acreditamos e nos quais nós vivemos, que são, no nosso caso, como evangélicos, baseados na palavra de Deus. Então, se o Estado começa a interferir e achar que alguns aspectos da vida ele precisa interferir, precisa intervir
isso começa a ter tensão. E aí, nesse ponto, vem aquela pergunta que acho que é uma parte chave da nossa aula hoje, que é: em que ocasião é certo desobedecer ao governo civil? Nós vimos que o governo ele é importante e ele é importante que ele crie leis para que ele possa reger a sociedade. É lógico que essas leis não podem ser abusivas, nós vamos tratar disso um pouco mais à frente. E nós cristãos temos um aval bíblico, se eu posso dizer assim, que nós devemos obedecer essas leis, à medida que essas leis elas não comecem a interferir na nossa maneira de agir como cristãos, como de professar a nossa fé. Então aqui, vamos nesse ponto, né? Deus não exige que as pessoas obedeçam ao governo civil quando essa obediência implica em desobedecer de forma direta ou a uma ordem do próprio Deus. Esse princípio é indicado por várias passagens nos trechos narrativos da Bíblia. Lá em Atos 18:20, se você puder abrir lá, vamos abrir juntos. Lá em Atos, é um texto do Novo Testamento. Então, nós já temos aqui um exemplo do Novo Testamento para embasar esse conceito de desobediência ao governo civil, lá em Atos 18:20. E por que é importante falar disso? Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes, se você de alguma certa forma criticou, mesmo que de forma construtiva, o governo ou algum governante, tudo. Por exemplo, já aconteceu comigo. Eu mandei, critiquei tudo e uma pessoa me mandou um versículo, aquele versículo clássico de Romanos, de sujeitar as autoridades, que elas são instituídas por Deus, tudo. E eles colocam isso. E aí a gente falou, opa, mas e aí? Eu tenho que me sujeitar. Mas será que existe um limite? Será que existe um ponto na qual eu ainda devo me sujeitar? A Bíblia me dá alguma abertura para algum momento eu não me sujeitar? Então, esse é o ponto que nós vamos tratar aqui. Eu quero que você reflita bem nisso. Em que ocasião é certo desobedecer a Deus? Desobedecer ao governo civil, a Deus jamais. Então, lá em Atos, né, no capítulo 4, o verso 18, né, ele... Opa, eu abri errado, abri Atos, isso, 4, verso 18. Vamos ler um pouco, vamos ler só do 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais deste nome a quem quer que seja. Aí vem o 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julgam se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus? Pois nós não podemos deixar falar das coisas que vimos e ouvimos. E aqui então, é claro, Pedro aqui ele fala, né? Nós vamos obedecer a Deus, nós vamos obedecer aos homens. Então esse texto é um texto assim bem emblemático, né? Como exemplo do Novo Testamento. Se você continua lá, por exemplo, em 5:29, os apóstolos são novamente, né, indagados para não ensinarem eles de forma bem firme. Eles dizem, sabe, que realmente nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Se você põe aí vai para o próximo capítulo, ó, Atos, no 5:29, como diz ali, o texto. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens.
E então, essa frase do versículo 29 resume bem isso que nós estamos falando. Então, o que nós podemos entender disso? E nós podemos entender que, sim, a Bíblia nos dá um aval, podemos se dizer moral, para que nós possamos, em determinadas ocasiões, desobedecer o governo civil. Quando? Quando o governo civil cria uma lei ou alguma determinação que ela vá totalmente contra uma ordenança de Deus. Vamos tentar trazer um exemplo disso num contexto atual. É assim, imagine se o nosso governo ele libera shopping, libera show, libera várias outras coisas, mas você falou, ó, reuniões religiosas estão proibidas. E nós sabemos que a grande característica da igreja é a comunhão, é a vida social em conjunto. Então, se o Estado libera de todos e começa a proibir a, a igreja, mesmo que se proibisse o outro, mas começar a proibir a igreja de se encontrar, é lógico, existem alguns parâmetros. Por exemplo, nesse contexto de pandemia, eles não permitiram durante o tempo, então é plausível nós suportarmos por um tempo, sabe, essa questão devido à segurança, por amor ao próximo, por amor às pessoas, por proteção, então por zelo. E aí assim nós aqui, por exemplo, na igreja criamos outros mecanismos virtuais de nos reunir, de nos mantermos conectados. Mas isso não também não quero, eu afirmo aqui que não deveria se estender por muito tempo, porque nos reunir é a essência da igreja, é a essência do que nós somos. Mas se de uma certa forma o governo ele cria uma lei que proíbe de vez a reunião de grupos religiosos, aí assim nós teríamos que incorrer talvez no crime de nos reunirmos e assim desobedecer à lei civil. Então nós também temos que ser gratos a Deus porque não vivemos isso ainda no nosso país, espero que não venhamos viver, que nós temos essa liberdade garantida na nossa Constituição, nós vamos ver, e que oremos, né? Oremos para que isso se mantenha e oremos para também que os poderes, né, tanto o legislativo, o executivo, né, e o judiciário possam ter a interpretação correta da nossa Constituição e continuar nos permitindo nosso exercício de fé, nosso exercício de crença. Então, como nós vemos esse exemplo, né, do Novo Testamento, que é claro, onde nós, como cristãos, devemos sim obedecer às leis, mas até o ponto que essa lei, que essa ordenança não venha a confrontar uma ordenança que é de Deus, que é bíblica, que é feita pelo próprio Deus. Só como adendo, eu gosto muito desse texto, você pode ler lá em Atos, né, no capítulo 4, e se continuar lendo, é interessante que a igreja ela se reúne em oração, né? A igreja está reunida em oração. E é um texto que eu gosto muito porque você começa a ver a oração que a igreja faz, né? E a igreja começa a decorrer, sabe? As pessoas se levantam contra nós, contra aqueles que estão pregando o seu nome, estão ensinando tudo, se levantando contra o próprio Jesus, né? Contra o nome de Jesus. E geralmente, até falo, eu talvez ali oraria, Senhor Deus, nos proteja dessas pessoas, livre as nossas vidas dessas pessoas, livre, sabe, o nosso caminhar, o nosso dia a dia de pessoas más, para que nós possamos continuar a pregar. Mas não é isso que eles pedem, né? Isso é muito interessante, que eles pedem coragem para continuar. Eles nem pedem livramento. Até quando os apóstolos, né, Pedro ali, João são açoitados, eles ficam felizes porque foi lhe dado o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Então, a igreja pede por coragem, isso é muito legal, isso é muito encorajador. Você vê a igreja reunida orando e ela não pede livramento, ela não pede para que Deus salve, ela pede coragem para continuar, coragem para enfrentar as adversidades e vamos dizer assim, toda a perseguição que ela estava diante dela. E assim, eu para também não tomar muito nosso tempo, você vai ver também aí texto, eu aconselho você ler Êxodo 1, 17, 21. Daniel é um exemplo muito forte disso também, Daniel 3, 18,
onde o rei, de uma forma, talvez por outras influências, né? O Gui deu uma aula, né, da uma influência expressiva dos cristãos, como elas podem ajudar o governo, né, até na criação de leis que podem trazer o bem para a sociedade como um todo. A má influência também traz coisas ruins para a sociedade. Nós vimos, Daniel, esse exemplo claro, né, onde as pessoas chegam para um rei e dão um conselho para que ele crie uma lei que vá totalmente contra aquilo que Daniel praticava, aquilo que o Sadraque, Mesaque e Abednego praticava, justamente para pegar Daniel e seus amigos ali no erro. E Daniel mostra ali, no livro de Daniel vocês vão ver que ele se mantém fiel àquilo que Deus determina. E eles colocam a vida dele em risco por aquilo que Deus determina. Então são, acho que, inúmeros exemplos que nós temos que o que mais nos importa, como diz uma versão, né? O que mais nos importa é obedecer a Deus acima de todas as coisas. Então, nós cristãos, fechando esse assunto, temos sim um aval, mas é muito importante ter esse critério e ter esse entendimento que esse aval é só mediante quando há uma lei, há uma ordenança, há algo que nos impede de exercer a nossa crença ou que nos impeça de colocar em prática aquilo que cremos. Então, isso é preciso compreender com clareza, com sabedoria, porque também nos importa você ver, por exemplo, na história dos próprios apóstolos ali, eles sofrem com isso. E às vezes é preciso resiliência. Eles sofrem, eles buscam, e eu não estou falando assim, o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós precisamos, perdão, nós precisamos, sabe, tentar suportar o máximo. O tentar suportar o máximo que nós podemos para cumprir as leis, para fazer com que as leis, com que aquelas leis, para que nós possamos obedecer essas leis. Um exemplo prático, por exemplo, que pode ser, eu baixo música pirata, mas são músicas de louvor, é para louvar e engrandecer a Deus. Então, se existe a lei que fala de pirataria, ela está me impedindo de louvar e adorar a Deus. Gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. É preciso entender a amplitude bíblica, o entendimento sobre todo o aspecto das leis e da nossa obediência. Então, sim, um exemplo, né, como eu falei de música, digno também, né, é o trabalhador do seu salário. Então, aquele que trabalhou, que fez aquela música em si, também trabalhou, é o ganha-pão dele. Se você está usurpando dessa música, se você está ouvindo ela sem os devidos direitos, você está usurpando dessa música, você está cometendo um erro. Isso é pecado. Então, é só um exemplo de não tentar entender a questão de desobediência ao governo civil ou alguma lei de uma forma leviana. Sim, nós temos que buscar obedecer em tudo as leis do nosso país, as leis que nos regem, e ficar atentos e ter sabedoria para saber em qual ponto nós podemos nós podemos ou devemos desobedecer. Um exemplo são as igrejas que elas têm que existem em países que são extremamente perseguidos. São proibidos. Eles se reúnem como igreja de forma clandestina? Sim, eles se reúnem, mas eles não vão em praça pública até para se colocar suas vidas em risco. Eles fazem de uma maneira até escondida para preservar a vida, no máximo que eles conseguem preservar. Então, já que o governo proíbe, fala, mas a minha lei manda, então eu vou abrir um templo. Não, eles não abrem um templo para desobedecer a lei. Eles se reúnem, eles suportam essa lei o máximo que eles conseguem para tentar ter uma certa harmonia na maneira de viver com as leis do país, mas obedecer a Deus. Então Deus manda reunir. Então não dá para reunir num templo, de ter a igreja uma sede, nós vamos reunir em casa e vamos ser igreja ali. Então só são alguns exemplos para ilustrar e entender que é preciso ter sabedoria, é preciso ter clareza e discernimento daquilo que nós devemos obedecer ou não, enquanto às leis. Como eu disse, né, nós temos o exemplo aí do Velho Testamento,
E aqui, ó, só finalizando, né, trata-se de uma afirmação clara do princípio de que Deus requer que seu povo desobedeça ao governo civil nos casos em que a obediência ao governo implique em desobediência direta a Deus. Então, isso está no livro que nós estamos estudando. Então, uma coisa, um ponto já muito importante. Aqui nesse próximo slide, aqui tem Calvino sobre os magistrados. Aqui esse slide, como o Mário sempre tem ressaltado, ele é do Franklin Ferreira. Ele coloca aqui porque Calvino, né, como um teólogo respeitado e de peso, né, no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, então aqui ele também chancela essa questão. Então aqui, ó, porque se em nossos dias existissem magistrados instituídos para a tutela do povo e para conter a excessiva licença e a cobiça dos soberanos, a estas pessoas que estão investidas de autoridade não posso de modo algum proibir, segundo as exigências de seu ofício, que façam oposição e resistência à excessiva licença dos reis, pois deixando de fazê-lo trairão o dever de proteger a liberdade do povo. Grava essa palavra aí, liberdade. De fato, tão grande traição não pode ser dissimulada, visto que contraria abertamente a liberdade do povo, para cuja preservação e amparo foram constituídos por mandato divino como defensores. Aí tem a referência, depois se você quiser procurar, o Mário falou que tem até as institutas também, se você quiser se aprofundar, mas aqui é só para dar força para o argumento, assim, que também um dos grandes teólogos aí do nosso meio também enxerga na Bíblia nesse princípio que, acima de tudo, nós devemos obedecer a Deus e devemos obedecer às leis, mas quando as leis incorrem em desobediência à palavra e às ordenanças de Deus, nos cabe a desobedecer ao governo. Certo? Amém? Vamos para o próximo ponto. Se você tiver alguma dúvida desse ponto, continua aí. Anota aí que a gente depois vai para a nossa discussão. No próximo ponto aqui, coloquei como 4 aqui, né? Nós falamos do ponto 3, o Mário falou do ponto 1 e 2. Então, só recordando, o ponto 3, né, foi relação entre o Estado e a desobediência civil. E aqui nós vamos falar de princípios bíblicos de liberdade, igualdade e democracia. Então, aqui eu organizei de uma forma, mais uma vez, onde eu vou estabelecer aquilo que é o princípio correto, que a Bíblia nos ensina sobre liberdade, igualdade e democracia. E, gente, eu vou tentar sintetizar o máximo possível para não ficar um conteúdo muito extenso. Então, tenha misericórdia de mim, paciência, e aí anote as suas dúvidas e leia o livro para poder ter o entendimento completo. Mas vamos lá. Até como um papel do governo, então é um princípio bíblico, né, que nós encontramos na palavra de Deus. Os governos devem proteger a liberdade religiosa, de expressão, de imprensa, de reunião e de petição ao governo. Então aqui é muito interessante esse primeiro ponto, né? Esse primeiro ponto nós estamos falando aqui de liberdade. No livro é muito claro essa parte. Se você for lá na página 131 do seu livro, a Bíblia nos traz assim amplo embasamento para entender que a liberdade ela é algo que permeia toda a Bíblia e que Deus ele deseja e ele faz com que o seu povo, ele deseja que o seu povo que obedece, que vive, e ele vê como um bem para todo o povo e para toda a sociedade a liberdade. Vamos lá, ó, só para a gente firmar isso, ele tem vários pontos, ele cita Adão na página 130, Adão e Eva na liberdade, tem os argumentos bíblicos em favor da liberdade humana, então é uma coisa que Deus valoriza, mas eu quero ler aqui, lá na página 131, que está entre aspas, né, que fala alguns versículos. Vamos lá. Ó. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência. Então, você vendo aqui, né, Deus abertamente colocando ao ser humano, ao homem, né,
a possibilidade de escolha. Ele falou, a terra, o céu e a terra como testemunho, coloco diante de ti a bênção e a maldição, portanto escolhe a vida. Então, ali, Deuteronômio 30, 19. Lá em Juízes 24, 15, escolhei hoje a quem cultuareis. Então, tá lá também. E nesse mesmo trato, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não vê uma imposição de Deus. Deus até para o seu povo, ele dá uma liberdade para que falou, vinde a mim. Ele é um chamado. E o Espírito e a noiva, no próximo, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aí só para concluir, né, ele diz assim, ao longo de toda a Bíblia, desde o início de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, Deus honra e protege a liberdade e a escolha humana. A liberdade é um elemento essencial de nossa humanidade. Qualquer governo que negue liberdade às pessoas de modo significativo exerce uma influência terrível, desumanizadora sobre o seu povo. Então, nesse primeiro ponto, é totalmente bíblico que a liberdade humana, como o próprio, acho que as palavras do autor é perfeita, Deus honra e não só honra, Deus protege a liberdade e a escolha humana. Então nós temos claro que o direito à liberdade, aqui no nosso ponto, a liberdade religiosa, de expressão, de imprensa, de reunião e de petição ao governo. Então, Deus protege essa liberdade. Biblicamente, nós temos, sabe, esse direito de nos expressar, de ter uma discussão sadia, como o livro propõe, em toda a sua extensão, de ter discussões, pontos de vista diferentes, mas uma liberdade. E essa liberdade até implica quando a gente tem que ouvir aquilo que nós não gostamos, mas também as pessoas têm que ter essa liberdade de poder expor os seus pontos de vista. E você vai ver, lendo o livro, você vê que ele, em todo momento ele fala sobre a Constituição Americana, ele fala sobre, né, aquilo que embasou, né, a fundação dos Estados Unidos, e eu queria aqui um pouco, né, trazer para o nosso contexto, e eu procurei aqui, encontrei, né, é simples, você pode ter, eu tinha até em casa antigamente, né, que o pessoal, os alunos mais antigos aí, recebiam um livrinho com toda a Constituição ou com um resumo dela, mas eu peguei aqui só para a gente poder ler como é isso importante e como que é o nosso país em respeito à liberdade também, né? Pelo menos aquilo que a nossa Constituição diz. Vamos lá, assim, título 2, os direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, lá na nossa Constituição, título 2, capítulo 1, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Olha aqui que legal o quarto, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Aqui no sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então aqui é extenso, mas assim, aquilo que mais nos cabe é o sexto, né, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantindo, se você quiser ler, procura aí, eu posso disponibilizar o link para vocês, mas esse é um pouquinho da nossa Constituição. Então, nossa Constituição, e fique feliz por isso nesse ponto, ela não nos dá essa liberdade. Nós temos que ser gratos a Deus que vivemos num país, vamos dizer assim, totalmente livre. Talvez não, mas com bastante liberdade para nós, pelo menos, podermos viver a nossa fé e exercer a nossa crença. Sim, nós vivemos. E até nós temos que, um dos intuitos dessa aula como um todo, é nós cristãos entendermos isso, a nossa posição e postura bíblica diante dessa liberdade. Para quê? Para que, de uma certa, como uma outra aula de uma influência expressiva sobre a política, sobre o país, nós possamos influenciar para que isso se mantenha, para que isso continue, para que nós não possamos perder isso. Por exemplo, como o Mário já falou, e eu quero só trazer aqui rapidinho de volta, é aquela questão dos três poderes, né, dessa organização. E quando cada poder começa a perder, né, o entendimento da sua função, por exemplo, o judiciário, ele começa a legislar e não somente, sabe, interpretar as leis, isso pode ser perigoso. Então, que nós possamos entender isso, que a nossa liberdade nós temos na Constituição e é um princípio bíblico. Deus honra, protege e valoriza a liberdade humana. Então esse é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto, né, como nós falamos aqui, voltando aqui liberdade, falar um pouco, o livro trata como princípio, né, o princípio de igualdade. E até aqui, já na nossa Constituição, né, no artigo 5º começa: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, aqui, né, do slide fala: a lei é rei, o Estado de Direito deve aplicar-se até mesmo aos governantes de uma nação. O rei não está acima da lei, mas sujeito a ela. Então nós temos aqui Deuteronômio, né, 17, 18, 20, que é um texto muito interessante, que fala sobre isso. Vamos abrir lá, vá junto comigo aí na sua Bíblia. Como eu falei aqui, nossa dinâmica de aula é uma dinâmica normal, como se nós estivéssemos numa sala de aula. Então eu não deixei já todos os textos, eu já deixei pré-aberto aqui, mas já vamos juntos aqui para você poder abrir. Então vamos lá, Deuteronômio 17. Vamos abrir. Deixa eu... Olha que legal, eu gostei muito desse texto. Então aqui nós vamos entender o princípio bíblico sobre igualdade, ou seja, todos são iguais diante da lei. E aqui, como eu falei, né, nós falamos de desobediência ao governo civil. Nós vamos ter um tema, talvez um pouco polêmico à frente, que nós vamos tratar um pouco sobre a questão, assim, se é correto se derrubar um governo. Então já fica atento aí. Mas isso eu estou criando pelo menos um pano de fundo, né? Aquilo que é o que a Bíblia nos coloca como base, como correto, em visão de uns termos corretos e princípios, né? Pelo menos esses três assim principais que nós vamos tratar, para depois, com base neles, né, com eles estabelecidos, a gente tentar entender se é correto biblicamente ou não derrubar um governo diante de tudo que a gente está aprendendo. Então aqui, olha que legal, esse texto 17, 18, também quando se assentar no trono do seu reino, então aqui ele está falando ao rei, né? Então também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir.
Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, olha aqui o povo, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino e os filhos dele no meio e do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Então aqui é mais um texto muito forte. Não sei se você compreendeu, lê com calma, mas é Deus aqui falando, hey, simples assim, pega o livro, pega a lei que Deus deu, lê ela todos os dias, aprenda a temer o Senhor, guarde esses ensinamentos para que o quê? Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Então nós vemos claro aqui que Deus ele estabelece o próprio rei com um certo grau de igualdade, né? Como igualdade. Então todos nós somos iguais diante da lei. Então a lei deve prevalecer sobre todos, não deve haver aqueles que são privilegiados, né? A gente sempre aqui trata como política, né, que é um assunto, né, de muita discussão, né, no meio político, do foro privilegiado. Tem as nuances, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é justamente assim, o princípio bíblico nos ensina, né, o entendimento amplo da Bíblia nos ensina que nós somos iguais, que nós somos criaturas, né, somos criados por Deus de uma forma igual, somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos para o próximo, ele sendo cristão ou não, afirmo isso, ele também foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é digno de honra também. Por isso que nós devemos amar o nosso próximo, amar como a nós mesmos, amar os nossos irmãos, principalmente que são da família da fé, porque isso tem implicações de que entendemos, né, a palavra de Deus e seus ensinamentos. Então, muito mais, né, nós cristãos temos que ter esse entendimento. Então, a Bíblia é clara nesse ponto que nós somos todos iguais. Então, que a igualdade, isso de uma forma muito positiva também consta na nossa Constituição. Então, nós somos iguais perante a lei deve prevalecer e valer para todos nós. E isso, se você for ler o livro, lógico que no livro você vai ter mais bem explicado isso, mas é justamente esse ponto que, que Deus, assim, em alguns argumentos do livro, que mostra que Deus não faz não aprova, às vezes, aqueles reis que são hereditários, que de uma forma, sabe, que recebem o trono de uma forma hereditária, e aí a gente já aproveita isso para entrar no próximo ponto, né? A Bíblia apoia de modo indireto a ideia de que o governo deve ser escolhido pelo povo, que é o terceiro aqui item, né, que eu falei, princípios bíblicos de liberdade, nós já tratamos, acabamos de falar de igualdade, e agora de democracia. Então, você acompanhou o livro, né? Lá na página 150 do livro que nós estamos estudando, o autor começa a discorrer, né? De uma forma indireta, a Bíblia nos mostra N exemplos de que um modo ou algum modo de democracia talvez é o modo que mais agrade a Deus, que mais esteja de acordo com aquilo que a palavra com os princípios bíblicos, daquilo de um entendimento amplo da palavra de Deus. Porque um dos argumentos que ele usa a respeito disso é justamente quando isso é, né, a essência da democracia, onde o povo ele tem aquela aprovação sobre o seu líder, sobre o seu governante, é justamente esse ponto, onde o povo ele tem ele tem simpatia pelo governo de alguma forma, ou pelo menos ele participa de uma forma democrática na escolha dos seus governantes. Ele não é um governante imposto, não é um governante que se impôs sobre, né, como líder ali de uma forma autoritária ou tirana, podemos dizer assim. Então, a Bíblia defende sim. Nós vemos claramente que Deus aprova um tipo de escolha de governo de uma forma muito próxima daquilo que é democracia,
que seja aprovada e que tenha, pelo menos, na grande maioria, uma aceitação pelo povo, a qual é governado por aquele governante. Por quê? Porque nós já vimos isso, que até na aula passada, que o objetivo do governo é servir o povo. Então, o povo, ele escolhe, o povo, ele analisa, né, os seus líderes e ele tem o poder ali, seja nós, né, contextualizando no voto, de escolher os nossos governantes para quê? Para entender, para trazer aqueles que mais têm sinergia com aquilo que nós entendemos que é o melhor para o povo, ou cada um entende que é o melhor para si como sociedade, né, de acordo com o entendimento de cada um. Então, no Novo Testamento, uma coisa que me lembra, né, que traz à mente, é quando os apóstolos, eles chamam os irmãos da igreja para poder escolher os presbíteros, para escolher ali os diáconos que vão servir as mesas, né? Acho que os diáconos que é mais correto. Você vê ali os apóstolos dando essa direção, falou, ó, escolham entre vocês. Ele falou, escolham no meio de vocês, e aí os apóstolos eles dão alguns parâmetros. Eu falei presbítero também, porque lá em Timóteo também a gente vê Paulo dando alguns parâmetros para a escolha, né, dos presbíteros. Então ali também os apóstolos dão alguns parâmetros. Isso deve servir de exemplo para nós. Nós devemos analisar, né, os parâmetros de acordo aí nós, né, com base no que cremos, com base na moral cristã, de acordo com o caráter que é compreendido de forma bíblica, analisar aqueles que estão se colocando à disposição para serem votados nas eleições. Então, nós temos esses parâmetros para poder analisar e ver qual daqueles nós vamos entender que vai servir o povo, vai servir a sociedade de forma melhor. Então, nós vimos isso. Então, ele fala, escolham entre vocês pessoas idôneas, cheias do Espírito Santo, e ali a igreja escolhe, a igreja levanta as pessoas, os apóstolos eles confirmam a escolha da igreja. Você vê, por exemplo, o livro ele vai trazer isso também, isso é muito importante, como exemplo, né, de que Deus ele de uma forma indireta ele aprova isso, né, essa questão de um entendimento de alguma forma de democracia, são os concílios na história da igreja, aqueles concílios onde são discutidas as doutrinas, são discutidas algumas questões que possam surgir no meio cristão, e você vê ali que e é muito interessante, os apóstolos ali nos primeiros concílios, eles como os apóstolos, eles nem invocam sobre si, falam, somos apóstolos e a nossa palavra ela tem fim, mas ali no texto é até interessante, ele fala com base no parecer dos apóstolos e dos presbíteros, eles valorizavam também a opinião dos presbíteros, de todos aqueles ali que formam a igreja. Então, de uma forma, podemos dizer, democrática ali, eles tomaram posição, tomaram decisões de uma forma democrática, ouvindo tudo, que lógico, que houve sinergia, que havia uma certa coerência com o entendimento amplo da Bíblia. Você vê, por exemplo, o próprio, até lembrando um pouco da igualdade, o próprio apóstolo Paulo, uma hora repreendendo Pedro sobre alguns pontos de vistas aí que Paulo apontou que Pedro estava errado. Então nós vemos isso de uma forma clara na Bíblia. Então nós podemos dizer sim, de uma forma bíblica que até mesmo que de modo indireto, a ideia de um governo escolhido pelo povo, para servir o povo, que venha trazer benefício pelo povo, que tenha essa afinidade, né, de escolha, né, pelo menos de maioria do povo, é algo defendido biblicamente e biblicamente é o que nós vemos também talvez como a melhor maneira de se levantar governantes. Então, como nós vemos isso muito claro, Deus ele apoiando esse tipo de escolha que tem essa aprovação do povo, então nós podemos dizer que talvez sim, alguma forma de democracia, nós podemos dizer isso, que uma forma de democracia deve ser a maneira mais bíblica, mais, vamos dizer assim, mais próxima, né, do conceito bíblico, de uma maneira de estabelecer um governo, de estabelecer a liderança de uma sociedade.
Vamos aqui, nossa aula já está se estendendo bastante. Vamos aqui, não estou acostumado, vamos para o próximo ponto aqui, que não pretendo me decorrer muito, mas assim, e aí vem a pergunta, né, diante que nós ouvimos, né, dos princípios bíblicos, que eu espero que tenha ficado claro, não só daquilo que eu falei, mas com toda a leitura do livro que vocês fizeram também, que trabalha cada ponto com bastante conteúdo. Que é biblicamente nós podemos entender que os conceitos bíblicos e princípios que apoiam as questões de liberdade humana, da liberdade, da igualdade e da democracia, colocando assim como o governo escolhido pelo povo. E aí vem a pergunta, entendendo aqueles pontos, então é correto derrubar um governo? E aí vem essa pergunta, o que vocês acham? Faça essa provocação, pensem aí com vocês, é correto? É lícito para que um cristão ele participe ou esteja envolvido? Não só um cristão, mas nós somos cristãos, mas como cidadão, é lícito que ele, pelo menos tenha esse entendimento de que é correto derrubar um governo? E aí no ponto 1 aqui, né, da nossa apresentação, de acordo com o que um livro nos ensina, né, nos nossos estudos, com base na Bíblia, é moralmente correto um funcionário de escalão inferior do governo proteger o cidadão sob os seus cuidados de um funcionário de escalão superior que esteja cometendo crimes contra esses cidadãos. Então esse é um primeiro ponto, né? Assim, nós vemos no livro, né? O livro até como já dito antes, ele traz muita realidade dos Estados Unidos e traz da fundação dos Estados Unidos. E lá nesse ponto, né, mostra como que na criação dos Estados Unidos, na fundação, né, dos Estados Unidos como nação, eles que tiveram que romper com a coroa britânica, né? E aí lá até no final do capítulo você vê lá, né, na Carta de Independência, o relato de todos os abusos que a coroa britânica estava incorrendo sobre o povo, sobre as colônias. Então, abusos que estavam extrapolando, né, a dignidade. Aí eu falo, estavam extrapolando o quê? A liberdade, a igualdade e a democracia. Se você for parar a analisar no livro, quando isso é extrapolado, né, quando isso começa, quando o governo ele começa a tocar nesses pontos, então a Bíblia nos mostra claramente que sim, que é correto a gente derrubar um governo. Que aí vem o ponto 2, a Bíblia não diz em momento algum que é errado mudar o governo existente. Então aqui eu não estou falando que nós devemos lá de uma forma, às vezes alguns casos aconteceram como forma de guerra, não querendo adiantar, mas aqui no ponto 3, ó, a Bíblia, vamos só continuar assim, ó. Cristãos que vivem numa democracia votam com frequência para eleger os líderes e, por vezes, votam para eleger líderes diferentes daqueles que ocupam os cargos no momento. Então, é normal, e a gente vê isso muito claro, e a Bíblia não tem nenhuma oposição contra isso, de que um governo deve se manter e não deve ser substituído. Que aí entra o ponto 3. Ó, a Bíblia traz alguns exemplos de como Deus levantou líderes para libertar seu povo do domínio de tiranos, heróis do Antigo Testamento. Por meio da fé, aí ele dá um exemplo, por meio da fé, né, falando dos heróis do Antigo Testamento, por meio da fé venceram reinos, lá em Hebreus 11:33. Ou seja, usando ações militares, derrubaram os poderes reinantes e estabeleceram outros governos, conforme está no livro do M. Gruden. Então, assim, uma coisa que nós precisamos ver que é claro, não é correto derrubar o outro governo só porque ele pensa diferente de você, ou porque ele tem posturas ou entendimentos em algumas questões que são diferentes da sua. Não é isso que a Bíblia apoia. A Bíblia apoia que o governo nosso é moralmente correto derrubar um governo quando esse governo ele começa a ter atitudes e ações que deliberadamente ele começa a afetar de uma forma bem incisiva a nossa liberdade, ela desrespeita a igualdade e ela não também respeita a democracia, ou seja, aqueles que são escolhidos pelo povo. Nós estamos falando aqui de tirania, podemos assim, de um regime talvez ditatorial, onde
tudo é imposto pela força, não há um respeito, né, à questão, à democracia, à escolha do povo. Então é disso que nós estamos falando. Então o que é isso? É moralmente correto? Por quê? Ou porque ou quando? Quando os princípios que são biblicamente fortes de liberdade, igualdade, democracia, que são princípios apoiados biblicamente, eles são feridos pelo governo. Então é nessa questão que moralmente nós temos sim, sabe, entender como correto poder derrubar um governo, porque o governo ele está extrapolando os princípios de liberdade. Então, se você for analisar qualquer governo tirano, ele começa na questão da liberdade, ele afeta a liberdade de escolha de você decidir o que você quer, o que você não quer, como você quer ou você não quer alguma coisa. Estou sendo muito amplo aqui, mas acho que a gente tem claro isso. Quando ele afeta essa questão de igualdade, ou seja, algumas pessoas têm privilégios. Você ouve falar de governos tiranos onde, eu não sei qual país agora, onde não podia ter televisão, não podia ter muito luxo, precisava ser uma certa igualdade em algum país, mas o governante, o líder, tinha todos os privilégios e todas as regalias que o povo não tinha. Então não tinha um princípio de igualdade claro ali. E também quando começa a ferir essa questão da democracia, ele nega a escolha do povo, não é o povo que decide, mas sim algo imposto, é algo tomado por força, algo tomado de forma, às vezes até por força militar. Então, sim, é biblicamente correto nós de alguma forma, participar ou entender que podemos e devemos derrubar um governo. E aqui é só para, como ele ilustra, né? Como ele usou muita ilustração a respeito do da fundação dos Estados Unidos, né? Até aqui no slide, né? Isso aqui é coisa do Franklin Ferreira que eu mantive. Tá aqui uma cobra, né? Don't tread on me. E aqui, ó, join or die. Só explicando rapidamente, né, o que significa isso, são implicações aqui. O Benjamin Franklin criou, né, um símbolo e ele pensou numa cobra, que a cobra, aos olhos, ela pode parecer um pouco indefesa, no sentido que ela rasteja, ela não tem braços, ela não tem como muito se defender, mas ela não deixa de ser, na visão do Benjamin Franklin, magnânima e assim, de ter uma certa força no seu ataque. Então aqui, essa aqui é uma bandeira que o pessoal assim, aqui é usado muito pela Marinha, logo no início dos Estados Unidos, que se defendia dos ataques da coroa sobre as colônias. Então, assim, eles usavam até esse slogan, não pise em mim. Não pise em mim, porque aí eu estou tranquilo, eu estou de boa, mas a cobra é um bicho sorrateiro que ele fica ali parado e fala, não pise, não mexe comigo, porque se mexer comigo, eu vou contra-atacar. E aí logo a serpente virou então um símbolo um pouco disso, dessa resistência, desses abusos, né, da coroa britânica contra as colônias ali nos Estados Unidos. E aqui era até eles criaram, né, eram publicados nos jornais, né, Join or Die. Aqui toda a cobra, né, ela tá picada, simbolizando que as colônias ali, né, os estados divididos, eles estavam mortos e que eles precisavam também se unir para poder resistir a esses abusos. Então é como se fosse um chamado, né? Falou, ó, vamos nos unir, vamos nos juntar para nós podermos resistir a toda esses abusos que a coroa britânica trazia diante das colônias. O que é legal, que eu gosto de trazer assim a respeito disso, em relação à questão de derrubar o governo, e no caso aqui, de uma forma, talvez assim, não foi uma forma militar, mas de uma carta de dependência, né, de independência dos Estados Unidos, eles registraram a sua independência se autodeclarando livres de qualquer controle da coroa britânica. Então, assim, houve, lógico, as guerras para que isso se concretizasse, tudo, mas foi uma coisa de declaração. Um ponto legal dessa carta é que eles falam que eles resistiram o máximo que eles tentaram, que eles puderam. Eles resistiram o máximo, eles
tentaram conversar com a parte de legislação da coroa, mandaram cartas, muitos representantes foram falar da situação das colônias e de como a coroa britânica estava oprimindo as colônias, e quando fala colônia, é o povo que vivia ali. Então eles falam, nós de uma forma de perseverantemente suportamos esses abusos, mas não dá mais. Chegou um ponto que não dá mais. Eu acho que por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes assim nós como cristãos temos que também ao máximo ser resilientes e suportar o ponto que nós podemos suportar. Então, às vezes, assim, eu quero dizer, quando vocês vamos nos rebelar, vamos tentar suportar, nós devemos, eu creio, suportar ao máximo. Você vê o povo judeu suportando ao máximo quando um país conquistava, ele suportando ao máximo para tentar manter tentar manter os seus ritos, tentar manter, né, a sua fé acontecendo, e algumas vezes isso era permitido, outras vezes não. Então, assim, acho que é importante nós cristãos ter esse entendimento que, sim, é moralmente correto. Nós, biblicamente, podemos entender que se um governo começa a extrapolar as questões de liberdade, as questões de dignidade, igualdade e da democracia, sim, moralmente é correto derrubar o governo, mas a gente tem que suportar ao máximo, nós temos que tentar suportar ao máximo, tentar todas as vias de obediência às leis, para, sim, quando isso parecer algo que é insustentável, nós sim podemos incorrer em tentar participar de um movimento que seja para que o governo possa ser mudado ou derrubado. Eu vou citar uns exemplos disso que aconteceu um pouco mais contextualizado, né? Nós falamos aqui dos Estados Unidos, mas assim um exemplo brasileiro, né? Não quero aqui como intuito da aula, e não é isso. Uma coisa que eu lembrei. E é justamente por isso que essa aula existe, para que nós possamos ter uma influência mais expressiva na política, para aqueles cristãos que se entendam chamados para influenciar no âmbito político, ele possa exercer essa influência para que nós não possamos chegar a esse ponto, né, de ter que derrubar um governo, mas de que leis começam a ser criadas que possam nos impedir a liberdade, a igualdade, a democracia. E eu quero citar um exemplo aqui, já estou finalizando, esse é o último slide, eu prometo, aguenta só mais um pouquinho aí. É um exemplo brasileiro, eu não vou, porque por isso eu quero trazer polêmica, não vou trazer do processo de impeachment mais recente, mas eu quero trazer aqui, que eu acho que representa até um pouco melhor, o exemplo do impeachment do presidente Collor. Os irmãos aí mais antigos, mais experientes, né, vou dizer assim que é melhor, eles lembram, né, desse impeachment e as coisas marcantes, inclusive hoje, antes da aula, eu falei com a minha sogra, que é desse tempo, e eu perguntei assim para ela, né, uma pergunta que eu fiz para ela, o que foi mais marcante, né, a respeito do presidente Collor, lá da questão do impeachment. E ela falou assim, foi a caderneta de poupança. Que você não sabe disso, eu convido você a pesquisar. O presidente, né, Fernando Collor de Mello, ele implantou o plano, não chamava Plano Collor, mas a história deu esse nome, né, o Plano Collor, e que caracterizou como um confisco da poupança e das contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Depois na aula, se algum irmão aí que mais experiente que viveu essa época puder nos trazer mais contexto disso, eu agradeço para a gente poder debater e entender como foi, porque acho que isso enriquece a nossa discussão. Mas o Plano Collor, só para um exemplo para você entender, e como isso, e olha como a gente começa a ver que ele feriu alguns pontos de liberdade, igualdade, e talvez de democracia não, mas em algum ponto ele inferiu, e isso ocorreu o impeachment, né? Ou seja, um governo foi derrubado, mas o plano Collor que foi marcado que muitos chamam de confisco. E eu vou tentar explicar, se não for isso você pode falar, mas foi o que eu entendi, conversando com algumas pessoas e lendo, mas é mais ou menos assim, se você detinha um determinado valor na sua conta, então, por exemplo, se você tinha
Um exemplo, se você tinha 100 mil reais na sua conta, 100 mil reais, uma boa quantia, se você tinha, né? Todo mundo que tem um exemplo. Mas se você tinha 100 mil reais na sua conta, no plano Collor, acima de 50 mil, todo valor acima de 50 mil, ele foi, de certa forma, ele foi congelado. Ou seja, você não poderia nem mexer, nem tirar, não podia fazer nada com aquele dinheiro. Você tinha 50 mil, ou seja, ele igualou todo mundo na mesma faixa, de alguma forma. Não que esse foi o motivo e o que ele quis fazer, mas assim, um exemplo, acima de 50 mil, no caso era nova, cruzados novos lá, acima de 50 mil foi congelado por 18 meses e esse dinheiro ia ser remunerado pela inflação, aí, mais 6% aí de juros mensais ou ao ano e tudo. Mas por 18 meses, nesse plano Collor, ele foi congelado. Lógico que a intenção era conter a inflação, mas você consegue ver como isso afeta a liberdade nossa de escolha ou do que fazer com o dinheiro que nós trabalhamos para conquistar? Então, imagina assim você ir. Minha sogra me contou uma coisa, um ponto importante, que foi meio que de um dia para a noite, assim, sabe? As pessoas acordaram no outro dia e estava tudo confiscado, estava tudo travado, estava tudo parado e não teve muito o que fazer. Então, um exemplo, assim, sei que pode ser pequeno, mas eu estou juntando lá dinheiro para comprar uma casa. E aí eu estou juntando e eu quero pagar essa casa à vista. E aí eu tenho, a casa custa 100 mil e eu tenho lá os 100 mil na minha conta, no outro dia eu vou lá e vou pagar, fazer um cheque, hoje né, a gente faz mais o TED e vou pagar essa casa. No dia que você foi lá, você tinha 50 mil travado e você tinha 50 mil que era o que você poderia usar. O resto estava congelado, você não poderia mexer. Logo, a compra daquela casa, um exemplo, esse é só um exemplo, ela não pôde ser efetivada. Olha isso. Imagina isso, o quanto afetou a nossa liberdade de escolher o que fazer com o nosso dinheiro. E nesse sentido, imagina o que aconteceu. E foram pessoas físicas e jurídicas, ou seja, empresas também, né, sofreram com esse confisco. Então, se empresas queriam investir, se empresas, sabe, pessoas jurídicas queriam investir, incrementar o seu negócio, elas foram impedidas, elas tinham só até aquele valor para poder fazer. Então, e aí logo também, nesse caso, foi também descoberto, né, um esquema de corrupção no governo, e aí a gente pode ver que ele afeta totalmente a questão de igualdade, ou seja, o governante não estava servindo ao povo, ele estava se servindo do povo, ou seja, foram desviados. A conta que eu encontrei na internet foi mais ou menos com aquele esquema do PC Farias, uma movimentação de R$ 1 bilhão para poder pagamento de cargos, benefícios, emendas e tudo mais de corrupção. E aí um ponto emblemático, né, que foram os caras pintados, né? São as pessoas indo na rua pintando a sua cara para poder protestar, para poder, sabe, clamar para que esse governo ele possa ele seja derrubado, porque o governo estava extrapolando as questões de liberdade, as questões de igualdade e até mesmo assim de democracia no sentido que ali ele foi escolhido pelo povo para servir o povo. Então até a democracia ele feriu, porque o que ele fez? Ele usurpou da posição que tinha para se servir e se beneficiar do povo. Então esse é só um caso bem emblemático, né? Ele foi um dos primeiros casos de impeachment, acho que foi o primeiro caso de impeachment da América Latina como um todo. Então isso foi um caso bastante emblemático aí, bem da nossa nação, do nosso país. Pesquise um pouco mais, se quiser, peço a ajuda aí dos mais experientes, dos antigos, para que a gente possa tratar disso no nosso bate-papo e que isso possa enriquecer nosso entendimento. E então, assim, aí que eu finalizo, né, com essa parte, que o Mário trouxe aquela questão da divisão certinho, trouxe o gráfico, né, que os governos devem estabelecer uma divisão firme e clara de poderes, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor, aí vem um versículo, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Deus é perfeito, ele pode ter em si mesmo todo o poder concentrado,
mas nós vemos biblicamente, o Mário já falou disso, como a Bíblia também incentiva que haja essa divisão. Para quê? Para justamente proteger a sociedade. E é o que aconteceu. Foi justamente essa, de alguma forma, essa divisão que protegeu o Brasil, derrubando o governo. Então, a parte dos deputados, dos senadores, votaram pelo impeachment do Fernando Collor, para então um poder ele age sobre o outro a fim que não haja nenhum se sobressaia e nenhum possa ganhar força acima de outro, a fim de trazer para uma sociedade algum certo peso ou trazer para a sociedade algum tipo de, como eu disse assim, extrapolar as nossas questões de liberdade, entre outras, dignidade também, porque quando se trata de corrupção, de alguma coisa, ou de algum ato, né, onde se força essa questão de poder entre os poderes, é a sociedade que perde. Então, quando o presidente em si do Poder Executivo começa a ter atitudes que são contra a Constituição, cabe ao Judiciário a interpretar a Constituição e impedir algumas ações do presidente, impedir quando, por exemplo, o nosso Poder Legislativo ele cria leis, cabe também ao Judiciário ele dar um parecer se essa lei ela não fere nenhum ponto da Constituição, que é uma lei máxima, uma lei maior. Então, nenhuma nova lei criada pode antepor, pode ir contra, né, se contrapor à nossa Constituição. Então, cabe ao Judiciário fazer isso. E, ao mesmo tempo, o nosso Legislativo não pode deixar, né, de alguma forma, que o nosso Judiciário também pense em criar leis. Disfarçadas de questão de interpretação, ele começa a criar leis ou criar aquilo que nós chamamos, né, de jurisprudência em determinados assuntos, e isso trazendo, como é que fala, prejudicando a sociedade como um todo ou afetando a liberdade, a igualdade, principalmente a igualdade, ou seja, dar privilégios para um, que não são todos que têm a mesma oportunidade, nesse sentido, não são tratados de forma iguais. Então, essa divisão também é algo bem que biblicamente também é incentivado, visto de uma forma que Deus se agrada, que Deus ele nos mostra pela sua palavra. Gente, é isso. Me perdoem aí, essa foi minha primeira aula online. Espero ter sido claro com todos os pontos. Eu sei que o nosso tempo ele se esticou um pouquinho, mas como é uma primeira aula, ela online, eu não conseguia ainda harmonizar com essas questões, então, de tempo, de tudo, né, de quanto tempo, como é uma aula que depois se eu der essa aula novamente, eu já vou saber onde enxugar mais para ficar dentro do tempo. Mas aí, se você cansou, para um pouquinho, vai lá, toma um café, toma uma água e volta para assistir a aula, tá bom? Aguardo vocês no nosso bate-papo, fique atento lá no nosso grupo lá dessa classe, para a gente poder estarmos juntos no nosso bate-papo, tá ok? Deus abençoe vocês, que anotem aí. Essa parte do livro é muito ampla, eu anotei aqui todos os princípios que toda essa parte do livro trata. Tem alguns que talvez a gente precise falar mais no nosso bate-papo, mas eu creio que esses são os principais, esses são os cruciais para o nosso entendimento, os outros eles derivam de um entendimento disso, de um entendimento desses principais, mas a gente pode debater um pouquinho mais disso no nosso bate-papo. Tá joia? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, um abraço e até a próxima.